Eu recebi o chamado de Deus para ser uma missionária. Moro na cidade de Houston, Estados Unidos. Minha família toda é evangélica, são heranças de Deus. Antes de iniciar o meu testemunho, vou falar de algumas experiências de algumas pessoas de minha família. Minha irmã Emily Peterson teve um sonho depois de mim. Jesus estava sendo escarnecido pelo povo e apanhava daqueles soldados. Cada chicotada que Jesus levava, sua carne era cortada a ponto de cair no chão. Ele ficou todo deformado, mas não largou a cruz. O Senhor falava para ela: Emily, antes de arrebatar a minha igreja, ela passará por aflições assim como eu passei. Meus servos levarão muitos açoites, serão caluniados pelos seus próprios irmãos de seu próprio ministério. O próprio governo sancionará leis contra a igreja. Muitos salões irão fechar. Os meus escolhidos sentirão a mesma dor que eu senti quando levei as chibatadas e cravaram minhas mãos e meus pés. A dor que a minha igreja sentirá, não são as dores físicas que senti na cruz, mas são as dores na alma. Diga para eles permanecerem até o fim, e que por mais que o caminho do Gólgota seja espinhoso e a cruz dolorosa, foi na cruz que eu venci, e vós também vencerás. Foi no caminho do Gólgota que eu venci, derramei meu sangue para a salvação de muitos, e vai ser no caminho do Gólgota que os meus escolhidos irão vencer. O sofrimento trará maturidade e recompensas. Em Mateus 10:38 diz: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ele dizia. Assim como os magos foram orientados pela estrela e chegaram até a mim, e me adoraram quando eu estava naquela manjedoura, assim os meus servos olharão para cima e verão a minha estrela verdadeira, que é a minha palavra, e serão guiados por elas até a mim. Ela conduzirá os meus para a salvação. As estrelas brilham na noite. O que quer lhe revelar é para eles olharem para a minha palavra, que é a luz. Não importa se o mundo está em trevas, minha palavra resplandecerá em meio à escuridão. Minha mãe se chama Clay Peterson. Ela estava orando ao Senhor. Estava aflita pedindo libertação de seus pecados. Ela não tinha força para largar o pecado. A voz do Espírito Santo falou a ela dizendo: Busque mais e mais. Irei derramar sobre ti uma poderosa unção que quebrará o jugo da servidão do pecado. Sua carne morrerá. Esse pecado não terá mais força sobre ti. É preciso jejuar e orar. As igrejas não têm se libertado das amarras do pecado, por não orarem mais por sua libertação. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10:27. Minha irmã mais nova Daisy Peterson teve uma visão espiritual quando orava na madrugada. Jesus apareceu e lhe disse: Filha, irei te revelar o significado espiritualmente da noite e do dia, que faz parte do tempo da terra. A noite significa trevas, aflições, dores e sofrimento. O dia significa alegria, felicidade e um futuro de paz. A terra sempre tem passado por períodos de noites turbulentas desde os tempos antigos, na era dos profetas, dos apóstolos. O meu povo sempre passou por noites difíceis, que são os períodos turbulentos, e novos dias sempre raiaram. O meu povo louvava quando as noites turbulentas passavam e um novo dia de alegria nascia. Esses dias passavam e vinham novamente para o meu povo ser provado. Todos os dias foram de comemorações passageiras, e as noites de sofrimento também. A minha igreja está passando por um período de noite. Está machucada, com pouca força para continuar. O pecado tem sufocado meu povo. Avise para a minha igreja que esta noite de turbulência será a última do meu povo. Essa é a noite mais longa, e vai ficar mais terrível do que todas as noites. A minha igreja irá chorar, mas um novo dia virá. Esse dia será eterno. Nunca terá fim. Um novo amanhecer irá raiar sobre eles. Será um dia diferente. A noite nunca mais virá sobre o meu povo. Eles estarão comigo na eternidade. Em Salmos 30 versículo 5 diz: Porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Malaquias 4:2 diz: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Minha irmã ficou maravilhada com essa visão e caiu com o rosto no pó. Meu pai Richard Peterson recebeu uma revelação de Deus. O Senhor dizia para ele: Muitos dizem que os meus servos não podem ser pobres, falando que a pobreza é de Satanás, e falam que as enfermidades pertencem ao diabo.
e que não podem aceitar. Eles esquecem de que deixei o meu trono e minhas riquezas para ser um simples carpinteiro. Se esquecem que o profeta Eliseu morreu doente, e o apóstolo Paulo carregou sua enfermidade até o fim de sua vida. Muitos servos meus morreram enfermos e estão comigo agora no paraíso. Se a pobreza e as enfermidades são todas do diabo, quem herdaria a salvação se tem a sua marca? Não são todas as enfermidades que são enviadas do maligno. Tem enfermidades naturais que fazem parte da entrada do pecado de Adão ao mundo. Muitos dizem que meus escolhidos não podem passar por provações e aflições por ser do diabo. Eu passei por aflições, agonia, e suei gotas de sangue. Meus profetas e meus apóstolos passaram por aflições, agonias. Foram provados até os últimos momentos de suas vidas. Certo, assim como existe o dia e noite na contagem do homem na terra, existe o mal e o bem. Vós sereis livres quando eu vos arrebatar para mim. Meu tio Brian estava querendo se candidatar na política. O Senhor me usou em profecias e me levou até ele, e disse que não queria ele envolvido com a política corrupta, e que a obra que ele tinha com o meu tio era linda. Meu tio desistiu, e preferiu fazer a obra de Deus. Um dia, eu estava orando, e uma voz me dizia: Filha, você precisa ir para a Índia. Tem uma obra contigo lá. Acordei, fui para a igreja à noite. Ao chegar fui orar. A voz mais uma vez disse: Filha, precisas ir à Índia. Tenho visto o seu sofrimento. Eles precisam de ti. No outro dia, contei para o meu pai que é pastor do ministério. Ele creu e disse: Minha filha, o ministério vai arrecadar dinheiro para sua viagem. O meu esposo Robert compreendeu e disse: Eu vou contigo para essa missão. Meses se passaram, meu esposo e eu pegamos o avião e fomos rumo à Índia. Ao chegar em Nova Delhi oramos juntos, e o Senhor nos mostrou a cidade de Mumbai. Partimos para lá, um lugar extremamente pobre, cheia de lixos nas ruas. Ficamos hospedados em uma casa. Pedimos apoio financeiro para a nossa igreja que está em Houston. Meu pai é o meu pastor. Arrecadou dinheiro e mandou. Haviam crianças pobres brincando no lixo. Era necessário ajudar essas crianças e também há muitas famílias pobres naquele lugar. Deus estava multiplicando nosso dinheiro para ajudar aquele pequeno bairro. 6 meses de sofrimento. Passamos dificuldades financeiras para nosso sustento. O dinheiro que meu pai mandava não só servia para nós. Repartíamos para todas aquelas pessoas necessitadas, é o que diz em Eclesiastes 11, 1 e 2, lança-te o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. O meu esposo comprou instrumentos musicais, fizemos um belo projeto, ensinamos eles a tocarem, pregamos a palavra, muitos aceitaram a Jesus. Criamos um vínculo de família com aquela comunidade. É claro que tudo foi na vigilância. Esse país tem variedades de deuses e muita intolerância para com o evangelho. Deus estava nessa missão, nada podia dar errado. Ninguém sabia que estávamos evangelizando. Fui passear por várias cidades. Vi homens fazendo encantamentos em cobras, e outros pisando em brasas e não se queimavam. O Senhor me disse: Essas pessoas estão possuídas por demônios. No meu quarto, eu dobrei os meus joelhos e fui orar a Deus. Aquele lugar infestado de legiões diabólicas oprimiam muitas pessoas. Eu e meu esposo passamos por aflições. Nas minhas orações, alguma coisa impedia que eu sentisse a presença de Deus. Vi a minha oração subir como uma bola de fogo no meu quarto, mas um grande paredão impedia a minha oração de subir. Eu estava com medo das forças demoníacas que estavam ali. Eu sabia que o medo estava bloqueando a minha fé, que as minhas orações estavam sem poder suficiente para romper aquela grande barreira espiritual de bloqueio. Comecei a orar, pedia para o Espírito Santo me visitar pois não sentia a sua presença. Uma voz suave me disse: Eu nunca me afastei de ti, sempre estive ao seu lado. Tu não percebestes, sua falta de fé anulou a minha presença. A minha essência está em ti. Fale em mistérios comigo para que o inimigo não entenda.
Comecei a falar em mistério, vi a minha oração subir em uma bola de fogo em alta velocidade, e rompi aquela grande parede espiritual deixando uma grande cratera aberta. Essa bola continuava a subir para cima com toda a força. Os demônios tentavam pegar essa bola mas não conseguiam, até que um enorme dragão tentou segurar a minha oração. Ela passou por dentro das garras daquele dragão e sumiu no céu. Mais dragões tentavam capturar aquela bola, mas tudo era em vão. As potestades dos ares ficavam desesperados, pois a oração com poder rompia o espaço sideral. O anjo Gabriel desceu em resposta às minhas orações. O anjo apareceu no meu quarto e disse: Esta oração que tu oraste é a que agrada a Deus. Oração sincera e não egoísta. Oração contrita de alguém que precisa de Deus. Essa é a verdadeira oração, a oração de fé. Ao terminar de orar, deitei na cama. Senti meu coração bater, minhas vistas escureceram, meu corpo começou a ficar mole, comecei a ficar gelada e apaguei. Quando percebi, estava em pé enquanto meu corpo estava deitado na cama. Quando tirei os meus olhos do meu corpo e comecei a olhar para os lados do meu quarto, eu contemplei um homem com uma bela aparência. Seu corpo resplandecia em glória e chamava a atenção. Ele não tinha asas, emanava glória de seu corpo e muita unção. Eu disse: é um anjo. Ele me respondeu: eu ando tanto contigo, e não me conhece. Eu habito em você, a minha essência está dentro de ti. Tu me conheces apenas no sentir, agora me conheces no ver. Eu tenho lhe usado na terra, eu sou Deus na sua vida. Estou aqui na terra desde o dia de Pentecostes. A minha missão está acabando aqui na terra. Em breve levarei a igreja até os ares para se encontrar com o noivo. Eu disse: tu és o Espírito Santo. Fiquei maravilhada com a glória dele. Ele me disse: eu sou real, não sou como os homens que me descrevem como uma pomba. Diga que eu sou Deus, e faço as mesmas obras que o Pai e o Filho fizeram na terra. Eu curo, liberto, dou autoridade para os santos, batizo, marco com os selos os salvos. Diga para a igreja que estarei ao lado de todos aqueles que obedecem a palavra e vivem uma vida pura. Eu estou neles. Diga para não temerem mal e nem as dificuldades. Eu estou com todos, não os deixarei sozinhos, estarei com eles. Darei força para perseverarem até a vinda do noivo se andarem conforme a palavra. Depois, uma luz brilhou no meu quarto. O anjo do Senhor desceu até a mim e me levou até os ares. Voamos até sair do planeta. Entramos no universo onde encontrei astros, estrelas e corpos celestiais. O anjo apontou a sua mão para um lugar no universo onde pude ver tronos flutuando no universo. Esses tronos estavam em várias partes, e aqueles que estavam assentados sobre os tronos tinham ao seu dispor uma legião de demônios que trabalhavam para eles. Os principados mandavam aqueles demônios dos ares atacarem as igrejas na terra. Seus principais alvos são as igrejas, já que os que estão no mundo pertencem a eles. O anjo disse: olhe para baixo. Eu vi a irmã Sandy orando a Deus pelo seu filho que estava nas drogas. Seu filho estava dormindo. Demônios possuíam alguns homens para tirar a vida daquele jovem, mas aqueles homens possuídos desistiam de matar o filho da irmã. Aqueles demônios perdiam suas forças quando a irmã orava. Quando olhei para a casa dessa irmã do lado do quarto de seu filho, demônios rodeavam aquela casa querendo matar seu filho. O demônio da morte rodeou aquela casa para ceifar a vida daquele jovem e levar ao inferno. Deus ouviu a oração daquela mãe aflita, e a morte se apartou. As orações fervorosas daquela irmã faziam anjos descerem do céu, e aqueles demônios fugiam daquela casa. E quando os anjos subiam até os ares, tinham legiões de demônios querendo descer até aquela casa para matar aquele jovem. Houve uma guerra nos ares dos anjos com aquelas legiões por causa de uma alma. Perguntei ao anjo: por que a alma desse jovem é tão importante? O anjo disse: ele foi escolhido no ventre para uma missão. Ele vai ganhar muitas almas quando ele converter o seu caminho. Muitas almas vão precisar dele, e dependerão de sua pregação. Satanás quer a alma dele de qualquer jeito. Esse jovem vai dar muito trabalho para os demônios. E também, o anjo disse que tinham muitas bruxas que ofereceram grandes sacrifícios e ofertas de sangue para esse jovem morrer. Os demônios queriam cumprir os propósitos dessas mulheres malignas, mas por causa da oração da mãe desse jovem e também da igreja, todas essas ações diabólicas não estavam tendo êxito. O anjo disse:
Se não fosse a oração, esse jovem tinha morrido, porque o inferno inteiro se levantou contra a vida dele. Quando voltares para a terra, diga para esse jovem que não há mais tempo de ele ficar andando na vereda da perdição. Diga para o povo que a oração é uma arma que protege aqueles que estão perdidos. Diga para não pararem de intercederem pelos mais fracos. Muitos têm parado de orar por aqueles que ainda não se converteram, e os demônios têm ceifado várias vidas por não terem essa cobertura espiritual. Diga para o jovem chamado Harry que vai na igreja onde seu pai pastoreia, até